Oi, pessoal. Eu sou a doutora Cristiane Gonzaga, dermatologista, especialista em manchas. Bom, provavelmente você já tem alguma mancha no rosto, não é verdade? Pois é, então fica aqui nesse podcast que você vai aprender muito sobre manchas. E eu convidei uma jornalista que também é minha amiga, a Fernanda Baldiotti. Fernanda Baldiotti, ela trabalhou na revista Ela foi uma das editoras, e eu conheci a Fernanda naquela época, quando ela estava lá e a gente fez algumas entrevistas, eu saí... Muitas matérias, né, doutora? Eu saí nas matérias lá e desde então a gente mantém esse relacionamento e, enfim, ela está aqui comigo hoje, minha convidada, para a gente falar um pouquinho sobre manchas, porque também é de interesse da Fernanda, ela trabalhou na área de beleza, lá da revista Ela, né? Isso. Não, e perguntas sobre mancha é o que não falta, Pois né, doutora? é. Eu acho que, como eu, várias pessoas têm dúvidas, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Estou aqui com uma listona de perguntas para te fazer. Vou responder tudo, gente, responder tudo. Então fica por aqui, porque vocês vão aprender a cuidar das manchas hoje. Isso. E para começar, doutora, qual a diferença entre mancha e melasma? Como que eu sei que o que eu tenho na pele é uma mancha ou é um melasma? Nossa, isso daí, olha, faz uma confusão danada, viu, Fernanda? Porque realmente todo mundo acha que todas as manchas são melasmas. Eu não sei se o pessoal sabe sobre melasma, mas melasma é uma mancha que acontece ainda na pessoa jovem. E geralmente na mulher jovem. Diferente daquelas manchas que acontecem mais nas pessoas mais maduras, né? Porque existem aquelas manchas de sol. Perfeito. Né? As manchas de sol são diferentes das manchas de melasma, apesar das duas manchas serem também ocasionadas por sol. Confuso às vezes, né, de entender, né? É isso. Então, nesse bate-papo, a gente vai destrinchar aí melhor para a gente identificar. Precisa de uma consulta para identificar se é melasma ou se é mancha? Olha, com certeza, até para não tratar errado. Perfeito. Né? A consulta é fundamental, uma avaliação de um profissional, de um dermatologista, porque hoje em dia também todo mundo se diz dermatologista, né? Verdade. Todo mundo acha que sabe tratar mancha e acha que mancha é fácil tratar, mas não é nada fácil tratar. Aí, voltando a essa questão do melasma, como eu sei se é melasma ou não? O melasma é uma mancha muito complexa e muito complexa de tratamento também. Eu fico, às vezes, até assim, chateada, né? Porque você abre a internet, você vai no Google, tem um monte de produto dizendo que é para melasma, tem um monte de creme para melasma, e as pessoas acabam se iludindo e comprando aqueles cremes, achando gastando que isso fortunas, que é a salvação da mancha. Primeiro, sabe se é melasma mesmo? Né? Pode ser algum outro tipo de mancha, né? E é indicação para aquele tipo de pele, né, para aquela condição. Às vezes a pessoa está, na verdade, ali com uma rosácea, que é uma condição inflamatória da pele, com uma pele acneica, tem mancha e aplica um creme que comprou na internet. Pode piorar tudo. E aí o resultado é isso que eu ia te perguntar, pode piorar muito, né? Eu acho que assim, a internet abriu muita coisa, né, para a conscientização das pessoas, as pessoas têm mais informação, mas também tem muita informação errada. Né? Tem muitos profissionais fazendo um papel de dermatologista e não são dermatologistas. Não dá para confiar no Dr. Google, né? De jeito nenhum. Acho que essa é uma briga eterna minha. Eu lembro muito, doutora, de uma amiga minha, ainda na redação da revista Ela, que ela teve um melasma muito forte na gravidez. E aí a pele dela realmente, assim, eram duas manchas escuras, muito na bochecha, e ela sofreu muito a gravidez, não sentia... Porque na gravidez é aquela fase que toda mulher se sente bonita, feliz. E ela teve essa autoestima dela, da gravidez, abalada por conta do melasma que ficou muito forte. É realmente muito comum na gravidez? É realmente muito comum. Então, assim, a pele miscigenada, provavelmente, né, a pele do brasileiro é miscigenada, então aquela pele miscigenada, mais alterações genéticas, porque nós hoje sabemos que o melasma tem 278 genes envolvidos na formação do melasma. Então, essas duas condições, miscigenação mais genes que as pessoas expressam, tá, associada a hormônios. Então, o hormônio da gestação, a alteração hormonal própria da gestação, que é normal ter na gestação, acaba
prejudicando, sendo um campo também para que o melasma aconteça. Então, infelizmente, ela teve esse melasma na gestação, né? Realmente abala muito a autoestima das mulheres. Eu vi isso aqui no consultório. E dá para tratar na gestação? Porque a gestação é um período que te limita muito em termos, né, de produtos que podem ser usados ou não. Dá, né, para tratar sim na gestação, tá? E eu vou falar mais, dados científicos. Se você trata no primeiro ano pós-gestação, você tem grande chance desse melasma desaparecer. Gente, que máximo. Então, grávidas, o primeiro atenção. ano tem que tratar. No primeiro ano tem que tratar. Não deixem para agora, depois. 6% das mulheres gestantes ficam mais resistentes ao tratamento, tá? E mais ou menos uns 30% tem sequela. E aí é mais complicado, né? A gente está falando muito da gestação, mas num bate-papo prévio aqui, você estava me contando que isso tem muito a ver também, o melasma, com a carreira da pessoa, né? Com a profissão que ela escolheu. Como que funciona, doutora? Quais profissões que estão mais suscetíveis a ter melasma? Então, vamos lá. Toda profissão que toma muito sol está mais suscetível, né? Então, o sol é um fator agravante importante, né? Então, a gente vai adicionando esses fatores. Então, a miscigenação, mais alteração genética própria, se você tem história familiar. Por exemplo, essa gestante, amiga sua, se ela teve uma filha, né, sexo feminino, a filha vai ter chances de ter melasma. Porque tem uma herança genética. Além de alterações genéticas próprias, ainda existe a herança genética, né? Então, tem genes que sinalizam positivamente e negativamente na formação da mancha, mas também tem a herança. Então, se você tem parente de primeiro grau, se a sua mãe tem melasma, se a avó teve ou se a tia tem, você tem chance, aí tem que prevenir. E o sol, né, falando sobre as profissões agora, o sol, a radiação solar é um grande gatilho para a formação do melasma. Mas tem que ter um terreno próprio para isso. Não é qualquer... quer dizer que qualquer pele que pega sol vai ter melasma? Não é qualquer tipo de pele que pega sol que vai ter melasma, de jeito nenhum. Por exemplo, você não tem melasma, né? Você tem a pele branquinha, tem lisinha. Manchinhas, mas não são mas não são melasma. manchas de melasma. Você não tem. Então, você não tem essa predisposição genética. Você não tem a herança genética. Provavelmente, sua mãe não teve melasma. Na alguém minha da família. Muito, aquelas manchinhas no colo. Que não tem nada a ver com melasma, né? Pode ser manchas são manchas senis, são manchas de envelhecimento. Então, se você tem essa predisposição e ainda toma sol, o sol é um grande gatilho, assim como a alteração hormonal também. A alteração hormonal tanto da gestação quanto alguma alteração hormonal outra, como, por exemplo, uso de anticoncepcional. E aí, quem tem melasma pode usar anticoncepcional? Na verdade, quem tem melasma... se usar anticoncepcional, tem grande chance da mancha piorar. Olha só. Mas fazer o quê? Não vai usar? O que é mais importante? Então, assim, vamos né? existir na realidade. Vamos falar a realidade, né? Tem coisas que o médico vai ter que lidar. Sim. Então, uma paciente que tem melasma, ela precisa de usar um anticoncepcional, porque não pode usar algum outro método. Nós temos que lidar com isso e tratar para que o melasma não piore. É por isso que eu bato nessa tecla. Quem trata da pele? É o médico, é o dermatologista, porque numa condição dessa, um outro profissional não vai saber direcionar o tratamento. E nem analisar todas essas variáveis, né? Exatamente. Doutora? O negócio é que, como eu falei, o melasma é uma mancha complexa, tem muitas variáveis. Uma outra variável, o tipo de profissão. Então, uma cozinheira. Outro dia eu recebi um direct de uma confeiteira. Ela falou, doutora, eu sou confeiteira e eu tenho melasma. O que eu faço? Eu sempre estou no fogão, eu preciso, é a minha profissão. Como é que eu lido com isso? Né? Então, olha que variável importante. Calor ali o tempo todo no rosto, né? Calor o tempo todo. Então, eu tenho que realmente avaliar como essa pessoa, os hábitos de vida dela.
No meu caso, por exemplo, eu fico o dia inteiro na frente do computador. Jornalista é ali. Essa luz... Outra profissão aí, ó. Essa luz... Outra profissão que propicia as manchas. As manchas, porque essa luz do computador, eu imagino que também... Sim, essa é a luz azul. Essa a luz visível, né? E a luz do celular, a luz azul também do celular. Então, hoje... Vou contar um caso aqui para você. Conta, depois a gente adoro volta para a casos. profissão. Casos são ótimos. Olha, na pandemia... As pessoas ficaram muito dentro de casa, né? Tiveram pacientes que o melasma acalmou. O melasma não piorou, porque estava dentro de casa. Sim. Agora, teve algumas outras, e não foram poucas, que o melasma piorou dentro de casa. Gente, mas como pode? Pois é. A grande explicação para isso, provavelmente, foi a luz visível. A luz azul é a luz do computador. E aí a pessoa não passava filtro solar, porque achava que estava protegida. São as luzes artificiais, né? A gente assistia muito Netflix, o tempo todo na tela, o tempo todo no computador, no celular. Reuniões o tempo todo, né? E aí a pele piorou, né? E também a consciência de aplicar o filtro em casa. Essa é uma questão que é importantíssima, que eu sempre falo aí nas minhas redes sociais. Filtro solar tem que ser aplicado em casa também, por conta da luz visível, por conta da luz azul. A luz visível, ela é uma luz que ela faz parte da radiação solar. É do espectro eletromagnético da radiação. Ela faz parte. E ela passa pela janela. A UVB não passa. Radiação UVB não passa pela janela. Mas a UVA e a luz visível são as grandes luzes, as grandes radiações que pigmentam a pele, que faz manchas. Então não tem jeito, né? Escovou o dente de manhã, fez o skincare, tem que passar o filtro Essa solar, é uma dica minha que você pegou. Peguei, com certeza. Essa dica você pegou. Com certeza. Porque eu é que falo isso, né? Coloca a escova de dente do lado do filtro solar. Porque toda vez que você for escovar os dentes, você vai lembrar que tem que aplicar o filtro solar. E, rotineiramente, né, a gente acredita que todos escovem os dentes de manhã, hora do almoço, pelo menos, né? Então, pelo menos, você vai aplicar o filtro solar 2 vezes ao dia. E já que a gente está falando de proteção, né, doutora? O melasma exige uma proteção maior? Com certeza exige. Exige. Quem tem melasma tem que aplicar o filtro solar, preferencialmente com cor. E esse filtro tem que cobrir toda a mancha, de preferência. Então, você tem que aplicar de forma que o seu melasma não apareça. Mas vamos lá, tem melasma que ainda não é coberto pelo filtro, pela cor do filtro, porque é um melasma muito forte. Né? São aqueles melasmas que ainda não conseguiram, a pessoa ainda não conseguiu ter o controle. E até para uniformizar, né? Gera uma discrepância no tom. O ideal é que você faça 2 camadas de filtro solar, aplique uma, espera um pouquinho, 30 segundinhos, aplique uma outra camada de filtro solar, de modo que você tente cobrir toda a pele e tente cobrir a cor do melasma. Não dá para economizar no filtro, né? De jeito nenhum. Eu falo que o filtro solar só dura 1 mês, 40 dias, 45 dias no máximo. É um custo que se tem. Mas também é o principal cosmético, o principal produto para quem tem melasma. E quem está investindo, né? Não adianta você investir num creme, num tratamento e bobear, por exemplo, no uso do filtro solar. Não, de jeito nenhum. Primeiro, não dá para comprar nada. Vamos supor, não dá para comprar nada. Só tenho esse dinheiro. O que você vai comprar para proteger a sua pele do melasma? O filtro solar. Não precisa ser o mais caro, mas tem que ser um filtro solar eficiente. E eu dou várias dicas, tá? Para todo mundo de filtro solar. Eu quero já saber uma aqui. FPS mínimo. Qual é o mínimo de FPS? Olha, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é 30. Pela doutora Cristiane Gonzaga é 50. Então, no rosto e corpo, doutora? No rosto e no corpo. No corpo, no dia a dia, não se aplica, né? A não ser, dependendo da sua profissão, a gente volta lá à profissão. Dependendo da sua profissão, você pode até aplicar o filtro solar no corpo, no dia a dia, mas no corpo, assim, nos braços, nas áreas expostas. Porque o melasma também só aparece em área exposta. Então, é rosto, colo, braços. Eu já vi melasma no dorso do pé.
Nossa. Já vi. Caramba. Pois é, eu deveria ter fotografado para No publicar dorso do isso. pé, Eu já vi. caramba. No dorso do pé, melasma. E sempre melasma é bilateral, dos dois lados. Então, esse é até um diagnóstico diferencial de outras manchas, né? Porque tem manchas que é só de um lado. Ai, Mas o ótima melasma- dica aí para Aí, saber se a sua mancha pois é é. melasma ou não. É uma das dicas. E aí já vi no dorso do pé. Então, essa pessoa deveria usar protetor solar. E ela ficava toda coberta no dia a dia, né? Usava manga comprida, calça, mas tinha um sapatinho. Ela tem um sapato que só uma sapatilha. E aí, ali era o local do melasma dela. Gente, olha, prestem atenção. Isso é uma coisa antes inédita. De comprar sapatos, porque seu tipo de sapato pode Assim, te é dar raríssimo, melasma, né? Porque o melasma é mais comum no rosto. Ele só só aparece mais no corpo, geralmente nas pacientes mulheres em menopausa. Olha que dado interessante. É verdade. A mulher na menopausa, ela tem um melasma extrafacial. Mas também que a gente tem que diferenciar, por exemplo, no colo, melasma no colo na mulher com menopausa. Aquela mancha escura no colo. Mas tem que diferenciar de outras causas de manchas, porque no colo a gente tem uma condição chamada, olha o nome, de poiquilodermia de Sivate. Nossa, é um palavrão, né? É um palavrão real, oficial. Sabe aquele colo cheio de vasinho, um pouco escurecido? Tem mulheres que têm aquele colo que parece que foi no forno e assou. Entendi. É a poiquilodermia. E que não é melasma, mas também tem mancha ali. Tá? Então, o diagnóstico de melasma só pode ser feito pelo dermato. Porque, assim, outras condições que parecem melasma, mas não é. Existe uma doença chamada líquen plano pigmentoso. Nossa, é só nome difícil. Exatamente. Que pode acontecer no rosto. E várias vezes as pessoas que têm líquen plano pigmentoso trata como melasma. Então, aí vai num profissional que não é dermato. Não é falar mal de outros profissionais, porque eu tenho, na verdade, assim, colegas aqui de profissão, né? Por exemplo, eu trabalho aqui com as minhas esteticistas, fisioterapeutas. São pessoas que estão perto de mim, que estão aqui na clínica, e elas sabem diagnosticar um melasma porque está sob minha orientação. Sim, exatamente. Então, assim, a esteticista que cuida de melasma, se ela está sob orientação de um profissional dermatologista, ok. Mas sempre com aquela consciência que é uma doença de pele. Perfeito. Tem que consultar com o dermato, e aí, se o dermato tem a sua esteticista que faz alguns procedimentos, vai estar em boas mãos também. Já que você está falando de procedimentos, eu ia te perguntar isso na continuidade aí. Primeiro, o filtro solar é básico. E o que mais pode se usar no tratamento do melasma? Uma infinidade de coisas. Recursos não faltam, tá? Mas, basicamente, geralmente as pessoas querem assim, me dá uma receita milagrosa. Não dá para dar receita milagrosa, porque melasma, ele pode estar um melasma mais resistente, um menos, um mais superficial, um mais profundo. O melasma pode ter vasinhos, ser acompanhado de vasinhos na pele. Pode ter muita célula inflamatória nesse melasma. Então, assim, os tratamentos são realmente personalizados. A gente sabe que determinado creme ou aquele funciona mais ou menos, mas tudo vai depender realmente do diagnóstico correto, né? Mas, assim, falando en passant, um geral, o que se deve fazer? Sempre hidratar a pele. Hoje já se viu que a hidratação é um dos pilares do tratamento do melasma. Mesmo para quem tem pele oleosa, porque tem esse mito, né? Quem tem pele oleosa não deve hidratar. Isso já caiu por terra. Totalmente. Porque, assim, a pele do melasma, a primeira camada, que é a membrana, a primeira camada, a camada córnea, é uma pele desvitalizada, é uma pele que tem alteração na formação do manto hidrolipídico. A nossa pele tem uma gordura natural, tá? Que se chama manto hidrolipídico. A pele do melasma, esse manto está alterado. Existem genes, olha só o papel do gene, existem genes que são sinalizadores desse manto hidrolipídico. Então, se esses genes não trabalham bem, esse manto ele não está na sua constituição normal. Então, aquela pele que tem melasma, ela tem ali uma alteração dessa primeira camada, tá? E isso propicia todas as alterações que o melasma carrega.
Então, a primeira coisa é hidratar. A hidratação é um remédio. Você devolve esse manto para a pele. Perfeito. Tá? Não só no melasma, mas em outras doenças de pele. Na dermatite atópica, a mesma coisa, na dermatite seborreica. Então, a hidratação é fundamental. Hoje, eu vejo o hidratante como um remédio. Agora, na hora de escolher um hidratante, não vai escolher aquele cheirosinho. Sabe? Aquele cheio de silicone. Aquele pesado, perfumado. né? Aquele perfumado. Aquele que todo mundo gosta para ficar cheirosa. Não é, o hidratante não é para ficar cheirosa. O hidratante é para devolver o lipídio, a gordura, o manto hidrolipídico da pele. E hidratante de manhã e à noite? Hidratar sempre. Se quiser hidratar no meio do dia, pode também. Gente, ótimo. Hidratar é de acordo com a necessidade. A gente vai falar assim, 2 vezes ao dia é o básico. Se a sua pele é ressecada, hidrata mais vezes. Se a sua pele é oleosa, o dermatologista vai indicar um creme, um hidratante para a pele oleosa, que existem vários. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Né? Então, a gente já anotou aqui, hidratante e filtro solar. São... Nesse meio do caminho, você hidratou e agora você vai aplicar um antioxidante no rosto. Uma vitamina C. Eu sou fã da vitamina C. Eu também. Eu aprendi com você. Todo dia de é. manhã lá, passo minha vitamina C. Pode aplicar, porque a longo prazo traz grandes benefícios na pele. Vou contar um segredo para você. Atualmente, eu só uso vitamina C no rosto. Jura? Só. E o filtro solar, tá, gente? E filtro solar. Hidratante. Não uso mais nenhum outro creme. Clareadores, né? Porque eu acho que quem tem melasma deve logo pensar no clareador, né, doutora? Você sabe que eu tenho melasma, né, Fernanda? Sim, temos que falar sobre isso. E olha só, eu tenho melasma e hoje eu tenho a liberdade de aplicar somente uma vitamina C no rosto, manhã e noite. E quem olha a sua pele, como eu tô olhando aqui... Tá viçosa. Nossa, não tem nada de mancha. Tá boa. Lisinha. Graças a Deus. Olha, tô testando aqui porque não tem filtro, só o filtro solar. Não, pra falar de melasma, eu tenho que estar com a pele boa. É verdade. Né? Mas, assim, realmente é uma rotina de cuidado que a gente introjecta. Olha, todo paciente meu fica o louco do filtro solar e da vitamina C. Todos os pacientes. Já olha para mim, eu esqueci do filtro solar. Tem cura. Não, e a doutora Cris é a prova de que melasma tem cura. A gente falava muito que melasma não tinha cura. Olha, o dela tem. É o controle, olha, né, doutora? sabe que hoje em dia eu falo que melasma tem cura. Hoje em dia eu falo. Sabe, porque são tantos anos cuidando de melasma e eu fui aprendendo. Né? Hoje eu sei muito mais. Hoje também tem muito estudo científico. Fernanda, nunca se produziu tantos estudos científicos sobre melasma como hoje. Teve recentemente, em março, o Congresso Americano de Dermatologia, que é uma referência, né, para os dermatologistas, e só se falou inúmeras palestras de melasma e das novidades sobre melasma. Tá? Então, hoje a gente entende mais e vê a complexidade dessa doença, porque é considerada uma doença. E o tratar o melasma é fundamental para você ter uma boa aparência de pele, assim. Eu digo que a gente fala muito mais da toxina botulínica, dos preenchedores, mas de nada adianta se você está com uma pele com melasma, né, doutora? Qualidade de pele. Você tem que ter... Hoje em dia, o que mais as pessoas buscam, né? As pessoas buscam naturalidade, né? Querem ficar com o rosto natural e rejuvenescido. E item número 1 para naturalidade, para você ter uma pele bonita e natural, é a qualidade da pele, é a luminosidade. Que é a pele de bebê, né? É a pele diamante. Diamante. Agora eu falo da pele diamante. Adorei, a pele diamante é a pele que eu almejo nas minhas pacientes. Vocês têm que atingir a pele diamante. É uma meta. Que é a meta, que é a luminosidade, o viço da pele, a qualidade da pele. Então, se você tem uma qualidade boa de pele, a maquiagem vai ficar bonita. Né? Todos os outros procedimentos e tratamentos que você fizer vai responder melhor. Então, se você faz um preenchimento, se você faz um ultrassom para fazer um lifting, a sua pele vai responder melhor porque ela está com qualidade. Incrível. E nada melhor do que você ter essa rotina. Então, essa rotina aqui que eu estou contando para você, esse geralzão de melasma, que primeiro hidrata, sabonete suave. Não falei de sabonete. Primeiro um sabonete suave, depois o hidratante e vitamina C, que é um antioxidante. Perfeito. A vitamina C traz luminosidade para a pele. Ela clareia a pele também. Ótimo.
E vai diminuindo linhas finas, você vê que a pele fica realmente viçosa e luminosa. Você vai conseguir atingir a pele de diamante assim. Incrível. Agora eu vou jogar lenha na fogueira, porque jornalista gosta. Hidroquinona, né? Que é um tema super atrelado ao melasma. Todo mundo, né, já quer logo colocar um clareador na pele. Funciona, não funciona? A hidroquinona super funciona. Só que é um clareador que cada vez mais está caindo em desuso com os novos clareadores que estão surgindo e com os novos tratamentos que estão surgindo, tá? Eu já usei muito hidroquinona no rosto, tá? Na época que não tinha outra coisa para usar. Olha só como eu estou ficando madura. Mas a pele não condiz. Eu estou ficando madura. Experiência. Gente, é muita experiência. Olha, vou te falar, eu trabalhei com o primeiro laser que chegou no Brasil. Caramba, é muito... Olha quantos lasers já existem hoje em dia, quantos tratamentos. Eu lembro uma vez a gente conversando sobre corrente russa. Eu vou escrever um livro só sobre a história da dermatologia. E os avanços, né? Que bom que estamos avançando, né? Que é uma área que segue tendo aí novidades sempre, né, Sempre. doutora? Então, a hidroquinona é um excelente clareador. Ela faz o papel dela. Ela é potente, ela clareia. Tá? Há 15 anos atrás, o que se tinha para fazer? Fórmula tríplice, que era o tratamento número 1 do melasma. Tratamento número 1, fórmula tríplice. Hoje em dia, ainda se faz a fórmula tríplice, que tem a hidroquinona. A fórmula tríplice é a hidroquinona com ácido retinóico, tem um ácido, e tem corticoide, que é um anti-inflamatório. Então, a hidroquinona é um clareador, o ácido é um renovador celular, então ele descama a pele para aquele pigmento, aquela melanina que está na pele, aquele pigmento sair, varrer, clareia, renova e é um anti-inflamatório, porque o melasma é uma doença de pele inflamatória. Então, bota um corticoide ali para a inflamação diminuir. Então, já foi um dos únicos tratamentos e grande tratamento do melasma. Só que aí, com o passar dos anos, eu vi isso acontecer no consultório, porque eu trato de melasma há 15 anos. Né? A minha grande clientela chegou no meu consultório pelo melasma. Aí depois desenvolveu outros tratamentos, né, de rejuvenescimento. Mas a grande maioria chegou no consultório, né? E você sabe que para um médico formar uma clientela levam 10 anos, mais ou menos, né? Principalmente sem a internet, sem as redes sociais. Na época não existia, era o boca a boca. Sinal de que dava certo, né? O boca a boca eu acho que é o que mais dá certo, né? Sem dúvida. E, na verdade, eu acompanhei todo esse processo. Então, na época, também usava hidroquinona, usava o ácido, a fórmula tríplice. E aí a gente foi observando os efeitos colaterais dessa fórmula. Eu também tive efeitos colaterais com essa fórmula. Hoje em dia... Quais são esses efeitos colaterais, doutora? A pele começa a formam muitos vasinhos na pele, ela fica muito fina, propicia a formação de uma neovascularização, é o nome. Então, os vasinhos começam a ser criados na pele. E esses próprios vasinhos acabam alimentando mais o processo inflamatório do melasma. É o tal do efeito rebote? Também. A gente vai chegar lá, mas ainda não é a causa principal, entendeu? A formação de vasos não é a causa principal, mas a formação de vasos é importante na manutenção do melasma. Então, você usa uma medicação que você acha que está fazendo super bem, então você clareia a sua pele, fica feliz, mas aquele melasma ele volta quando você tira essa medicação, tá? E começa a formar vasos na sua pele, porque a pele fica muito fina. E a pele vai respondendo com essa formação de vasos que prolonga ainda mais o melasma, porque ali tem acontece uma inflamação nesses vasos. Esses vasos têm fatores inflamatórios ali que vão estimulando a célula que faz o pigmento. Então, é uma coisa que melhora, mas volta e perdura. Então, você fica refém de uma fórmula. Entendi. E que vai, no final, prejudicando a sua pele ao longo dos anos, se usar de forma indiscriminada. Porque é isso que acontece. Exatamente. A gente passa uma fórmula e o paciente fica repetindo aquela fórmula, não volta. Volta para consulta, dá certo, a fórmula dá certo. Porque você, rapidamente, aí, com 2 meses, clareou a sua pele. E aí você fica viciado naquela fórmula. E aí você vai renovando a fórmula sem a orientação médica. Ou com a orientação errada de um outro profissional.
Eita. né? E aí você fica usando aquilo ali, dá errado no final. Então, esse é um efeito colateral. Outro efeito colateral é que a hidroquinona, ela pode dar manchas brancas. Ela despigmenta tanto a sua pele que ela faz manchas brancas. A gente fala que o nome disso é leucodermia em confete, porque são pontinhos pequenininhos, do tipo um arrozinho, tamanho de um arroz, na pele. Fica toda cheia de pontos brancos dentro de uma pele escura. Nossa, fica estranho, fica exatamente. feio. Fica feio. Ou seja, nada de seguir receita, ficar repetindo receita, né? Tem que ter o acompanhamento. O ideal são o quê? A cada 6 em 6 meses, 3 em 3, como é? Eu lembro que você me falou uma vez do protocolo pele sem manchas o ano todo. E virou a pele diamante. Ah, então Evoluiu para a pele diamante, porque os resultados eram tão brilhantes que assim, gente, isso daqui é uma pele diamante. Adorei. Né? Porque o acompanhamento é fundamental. Até porque os nossos hábitos vão mudando, né, doutora? É por isso que é fundamental. É uma mancha, o melasma é uma mancha que ela se movimenta na pele. Então, ela se movimenta, ela muda, né? Você melhora de um lado, aí aparece a mancha no outro. Ela se movimenta. Ela, não é ela é uma mancha instável. Ela é extremamente instável. E aí, realmente, esse protocolo que você conheceu era exatamente isso. É você acompanhar a sua pele o ano inteiro. Então, eu solicitava que os pacientes retornassem para a revisão a cada 3 meses. Para quê? Para a gente mudar a receita, para saber se a mancha piorou ou não piorou, se está bem controlada. Se você vai viajar para uma região de praia, por exemplo, você vai tomar algum sol. Sim. Né? Não é impossível. Eu sou médica da vida real. Eu não vou falar assim, não tome sol nunca. E ela eu vai não mesmo, posso gente. falar eu que isso. acompanho a doutora Cris, vai para Angra com as filhas. Eu tomo sol, mas hoje eu consigo tomar sol. Porque o meu melasma está controlado. Eu falo assim, o meu melasma está controlado definitivamente. É o controle definitivo do melasma. E hoje eu alcancei a pele diamante. Mas isso é um processo. Sim. Então, para você conseguir a sua pele diamante, tem que ser acompanhado pelo seu dermato. Eu aqui, né, eu peço para os pacientes voltarem para a revisão a cada 3 meses para olhar a receita, para perguntar, vai viajar? Então, vamos mudar essa rotina, vamos acrescentar outros cremes, outros antioxidantes orais, os protetores solares orais. Então, a gente tem que dar uma mudada nisso aí também para adaptar para aquela nova rotina que ele vai ter durante as férias. Excelente. Ou então, até isso que você estava falando, né, de hormônio, da causa hormonal, às vezes a pessoa começa um outro tratamento hormonal com outro médico, ou começa um anticoncepcional. E aí é muito comum hoje em dia a mulher usar hormônio, o chip da beleza, porque a mulher está mais presente em tudo hoje em dia. Sim. Então, a mulher madura está mais bonita, a mulher madura está mais jovem, ela está se cuidando mais, ela coloca o chip da beleza, né? Então, o chip da beleza também pode causar melasma. O DIU hormonal também pode causar melasma. Então, isso tudo faz parte da nossa vida e nós não vamos ser contra isso. Não vou ser contra a usar o chip, nem usar o DIU. Nós orientamos. Só pode ser o hormonal? Se puder trocar pelo DIU de cobre ou de prata, é melhor para o melasma, né? Porque você vai tirar esse fator hormonal. Mas se não dá, vamos fazer aqui um receituário, vamos fazer estratégias para que esse melasma não piore. Nossa, incrível, incrível. A importância do dermatologista. Exatamente. E é toda uma rede mesmo com outro médico, que eu acredito, né? Sim, com ginecologista. Aqui eu trabalho com a ginecologista. Né? Eu acho que ginecologia e dermatologista são médicos com afinidades muito grandes na saúde da mulher. Então, hoje em dia, eu acho que a abordagem tem que ser uma abordagem realmente assim, bem completa, integrativa. Né? Integrada. Perfeito. Integrativa, para que o melasma realmente fique controlado. E quando eu falo, você está falando, mas o melasma é a cura do melasma. Sim, isso é a cura do melasma. Tá? É claro que o melasma é uma condição de pele que é crônica, como a diabetes, como a pressão alta, como a asma, a bronquite. Todas essas doenças são tratadas por médicos. E o melasma é uma condição crônica e é uma doença. Sim. Então, tem que ser tratada por médico. Sim, sim. Né? E todas essas doenças são doenças que também não têm cura, mas têm controle. E o melasma tem controle. E existe um controle definitivo. Existe até uma teoria que fala
isso de um trabalho científico, que o melasma tem prazo de validade. Olha, que interessante. É até assustador eu falar isso, porque as pessoas, né, podem achar assim, tem alguma coisa errada, vai aparecer um monte de comentários, provavelmente eu falando isso vai ter. Porque, assim, existe uma teoria de que o melasma tem prazo de validade, que ele não vai ficar para sempre na sua pele, apesar de ser crônica essa condição. Tá? Pode até ser que eu tenha atingido o meu prazo de validade do melasma, porque a minha pele realmente está sem melasma. Pode ser. Você vai ficar pagando para ver, né, doutora? Eu não vou querer minha pele manchada aí por muito tempo. Mas o que acontece é que esse prazo de validade é um prazo de mais ou menos 10 a 11 anos. Então, durante 10 a 11 anos, você tem que controlar bem o seu melasma, estar juntinho do seu médico. Depois desse prazo, as coisas ficam mais tranquilas. Então, fica mais fácil de controlar o melasma. Ótimo. Tá? Apesar que, essa é uma teoria, eu vejo isso no dia a dia, pacientes que eu acompanho há muitos anos, né? Há 15 anos tratando de melasma, então eu tenho aí muitas pacientes que já passaram dos 10 anos. E realmente eu percebo que o melasma fica mais fácil de controlar após esse período. Olha, que então, quando a paciente chega aqui no meu consultório de primeira vez, e está com aquele melasma, eu sempre, a primeira pergunta, há quantos anos você tem melasma? Se ela fala assim para mim, eu tenho melasma há 5 anos. Aí eu já pergunto, você está disposta a ficar junto comigo, a seguir o que eu vou te falar, todas as orientações, por mais 5 anos? Perfeito. Aí ela geralmente fala que sim. Sim, então eu vou conseguir controlar o seu melasma de forma definitiva. Porque nesses 5 anos, você tem que fazer tudo à risca. Seguir o protocolo. Seguir o protocolo. São 5 anos de acompanhamento. Depois vai ficar fácil. E você mesmo vai estar com essa rotina tão introjectada em você que o filtro solar vai fazer parte da sua vida, que a vitamina C vai fazer parte da sua vida, que isso não vai te custar. Porque no início é difícil, né? No início é muito difícil, né? Depois é difícil, mas depois rotina. Acostuma. É difícil mudar os hábitos, né? Agora, tem coisas que não tem como, que o médico realmente tem que se organizar e tem que realmente dar uma solução. Para a cozinheira, que fica com o forno no rosto, com o vapor. Eu tenho que dar uma solução para essa paciente, né? Agora, aquela paciente... E a disciplina, né, doutora? Agora, aquela paciente, de repente, ela corre todos os dias na orla, na praia, às 9 horas da manhã. Eu vou pedir para ela... Dá para você fazer a sua corridinha à noite? Isso faz uma super diferença. No início, nesse controle que eu falei, né? Nesse início, faz diferença. Mas depois que a pele está controlada, aí vai ser mais fácil. Aí ela vai poder correr às 9 horas da manhã. Porque às 9, 8 horas da manhã, apesar de ser o sol ainda bom, entre aspas, bom por quê? Porque não tem a radiação UVB não é tão incidente. Que a gente, quando fala de sol, todo mundo sabe que tomar sol entre 10 e 16 horas é prejudicial à pele. Sim. Mas no caso do melasma, essa regra não se aplica. Não? Não. Gente, e aí? Qual é a regra para o melasma? A regra para o melasma é o seguinte: melasma o fator desencadeante é a luz visível. E a UVA. Luz visível e UVA está de 8 da manhã às 18 horas. É o dia inteiro. Não tem... Ou seja, quem tem melasma acorde cedo ou então vá bem mais tarde para dar aquela corridinha então, na praia. Então, essa regra de 10 às 16 não vale para melasma. Vale para câncer de pele. Vale para câncer de pele. Agora, para melasma é de 8 às 18. De 8 às 18, você tem radiação UVA e luz visível o tempo inteiro. Então, está no início do tratamento, ainda não está controlado o melasma, vai fazer a sua corridinha à noite, ou bem cedinho. Anotem aí, hein, pessoal, essa Mas dica depois é preciosa. vai ficar fácil. Depois, com certeza, você consegue pegar sol. Doutora, e tem diferença no tratamento de homem para mulher? É diferente? O tratamento em si não é diferente. São os mesmos cremes clareadores,
Mesmos tratamentos, não tem diferença. A mesma rotina de filtro solar, de hidratar a pele. Porém, a rotina de vida do homem é diferente da mulher. É isso que a gente tem que realmente adaptar o tratamento à rotina masculina, ao trabalho, né, à profissão masculina. Por exemplo, filtro solar com cor. Homem não vai querer, né? Alguns, né? A maioria não quer. Apesar que já existem filtros solares que adaptam, são com cor, mas se adaptam ao tom de pele. Então, não parece que está com maquiagem, não parece que está com base. Então, alguns homens acabam adotando esse tipo de filtro solar. Mas a grande maioria não quer. Exatamente. Então, eu tenho que dar uma solução para isso. Então, essas diferenças existem no homem e na mulher. Mas o tratamento em si, o uso de creme clareador, voltando lá àquela rotina, sabonete suave, hidratante, antioxidante tópico, que é a vitamina C, e o clareador à noite, o homem também deve fazer. Perfeito. Tá? Mas a questão do filtro solar com cor, aí já existe uma outra estratégia para que a luz visível seja bloqueada. Porque a cor do filtro solar ela é importante para essa luz visível. Não é só uma questão de deixar a pele mais uniforme, né? O filtro solar com cor não é só para embelezar, não. Muita gente acha isso, A maioria, né? Eu achava até agora. Sério? Você não tinha aprendido isso ainda? Não tinha. Essa live eu pulei. Você acompanhava as minhas lives, né? Sempre. Não, a cor do filtro, ela tem ali uma substância, que tem um ativo chamado óxido de ferro. Esse óxido de ferro é que dá a cor ao filtro solar. Então, ele pode ser mais pigmentado ou menos, né? Então, tem filtro solar com cor base clara, média, escura. Isso depende do óxido de ferro ali. E o óxido de ferro, ele bloqueia a luz visível. Então, o filtro com cor, hoje em dia, é fundamental no tratamento do melasma. Mas, antigamente, não era, né? Não existia. Então, hoje a gente tem mais recursos para tratar melasma, né? Agora, uma coisa que eu sempre vejo nas suas lives é a importância da reaplicação do filtro, né? Porque isso é uma coisa também de rotina, né? A gente As pessoas acham que passou o filtro solar uma vez de manhã e está super protegidas. Estão livres. Livres. E não é nada disso. Não é nada disso. Nenhum filtro solar dura 8 horas do dia. A gente tem esse hábito, por exemplo, de reaplicar o repelente, né? E com protetor a gente ainda tem essa dificuldade, né? Não as suas pacientes, né, doutora? Mas não, meus pacientes, eles ficam ali filtro. Na linha. Porque não tem como. Mas o filtro solar tem que ser reaplicado, pelo menos para quem tem melasma, umas 3 vezes ao dia. Então, eu recomendo manhã, quando acorda, hora do almoço e à tarde. Agora, se tiver horário de verão, mais tarde ainda, tá? Mas um pouquinho mais tarde. E mesmo, por exemplo, aqui no consultório, no escritório, mesmo em ambiente fechado, mas que tem janela, porque a radiação passa pela janela, tem que aplicar o filtro. Se você trabalha no computador muito, você tem que aplicar o filtro. E aí as pessoas perguntam, e à noite? Você ia perguntar isso, né? Ia perguntar, e à noite? Pois é, eu ia. Quando eu estiver vendo meu Netflix lá, meu HBO Max. É claro, assim, para quem tem melasma, é sempre bom proteger também à noite, tá? Mas, com certeza, a radiação que tem à noite nos aparelhos, elas não são tão grandes. Tá? A exceção no caso da pandemia que eu tinha falado, que é muito constante você estar na tela. Então, realmente, vai ser um prejuízo para a sua pele. Mas, uma vez ou outra, você pode estar à noite sem usar filtro solar, não tem importância. Perfeito. Tá? Imagina o quanto de filtro solar que a doutora Cris não consome. É muito. E é tudo comprado, tá? Tudo, olha. Eu não ganho, aí, não, tá? Eu não sou patrocinada com filtro solar, não. Muito eu compro bom. tudo, eu não tenho patrocínio, não. É isso, olha, tá vendo? Empresas, já fiquem empresas ficam ligadas. Patrocinem doutora Cris. Doutora, creatina e whey protein pioram o melasma? Olha, já me fizeram essa pergunta sobre creatina e whey.
Não, não piora. Na verdade, assim, não existe nenhum estudo científico que mostre que isso piore o melasma, não, tá? Eu acho que, assim, a gente falando um pouco sobre alimentação, o que eu posso falar é o seguinte: a pele do melasma é uma pele que, focalmente, naquela região do melasma, é uma pele mais envelhecida em relação à pele que está ao lado. Isso já foi comprovado com biópsia, com estudos. A pele do melasma é uma pele que tem pouco colágeno. Ela sofre um envelhecimento mais precoce, a pele que tem melasma. E só naquela região do melasma. Olha. Tá? E esse envelhecimento precoce da pele, essa perda de colágeno, ela pode ser estimulada por açúcar, por alimentos que tenham farinha branca, açúcar, alimentos que são alimentos hiperglicêmicos, tá? Então, se você quer ter uma pele bonita, evite açúcar, evite farinha, alimentos condimentados, porque são alimentos que glicam o colágeno, essa é a palavra. E isso, de uma forma indireta ou direta, porque existe uma comunicação entre células. Antigamente se pensava que a pele do melasma só tinha uma célula responsável por fazer melasma, que é o melanócito, que é a célula do pigmento, a célula que dá cor à nossa pele. Independente de melasma, nós temos melanócitos, que são células que dão cor à nossa pele. E se achava que a culpa era só do melanócito. Hoje em dia se sabe que é muito mais do que o melanócito. Quase todas as células da pele, fibras colágenas, fibras elásticas, as células de alergia, os mastócitos, que são células alérgicas, todas essas células se comunicam e sinalizam uma para as outras e fazem com que o melanócito pigmente. Então, antes, o foco, né, era só olhar o pigmento, olhar a mancha. Hoje, o dermatologista tem que olhar a pele como um todo, inclusive as fibras colágenas, para que o seu melasma também melhore. É uma outra visão, é uma outra abordagem. Então, com esses estudos novos, muita coisa a gente tem aprendido e tem aplicado e tem visto que dá certo. Tanto que procedimentos, tratamentos para rejuvenescimento também melhoram o melasma. Se você melhora a sua qualidade de pele, você melhora o melasma. Eu ia até perguntar isso, já tirou a pergunta aqui da minha boca. A questão do laser, né? O laser ainda é usado para tratar melasma, ou já foi? Como que a utilização de equipamentos mesmo de tecnologia para tratar melasma? Olha, eu vou te falar que o laser é um grande rejuvenescedor. Né? Tratamentos a laser rejuvenescem. E isso diretamente melhora o melasma também. Tá? Isso porque a gente melhora a qualidade da pele e melhora as fibras colágenas. Lá em 2015, olha só, já tem anos, eu comecei a tratar melasma com laser. Era o meu grande diferencial na época do meu consultório. E eu observei que realmente as pacientes tinham ótimos resultados com laser. Mas não é qualquer laser. Laser que esquenta a pele não pode, porque o melasma agrava com o calor, agrava com a quentura na pele. Então, não é qualquer laser, mas lasers específicos para melasma que existem, o laser de Kisuit, laser de picosegundo, são lasers específicos que quebram o pigmento e rejuvenescem a pele. Melhoram a qualidade da pele e o melasma também melhora. Quem tem melasma pode fazer peeling? Peeling é um dos tratamentos para melasma. Mas também, como a fórmula tríplice que eu havia falado, está cada vez mais em desuso na dermatologia atual. Ainda se vê muita gente fazendo, mas na maioria dos dermatologistas que são especializados em mancha, em melasma, já não utilizam tanto o peeling. Tá? Porque o peeling ele pode inflamar muito a pele. Há muitos anos eu não utilizo o peeling para melasma. Olha. Eu tenho receio hoje em dia do peeling para melasma. Tá? Já vi peles piorarem. O tal do efeito rebote que você estava perguntando, eu falei, vamos falar disso daqui a pouco? É isso. Um peeling pode causar um efeito rebote. É claro que é todo peeling? Não. Depende de como é feito, depende se é um peeling superficial, médio ou profundo. Depende químico, de... físico, são muitas né? variáveis.
Mas, de uma forma geral, o peeling pode inflamar a pele. A pele, para fazer um peeling, ela tem que ser preparada para o peeling. Não pode chegar, pá, quero fazer peeling. Não é assim. Né? Porque o peeling ele tem os efeitos aí, um efeito rebote, realmente é um transtorno. Pode acontecer. Então, você tem que ter muita experiência para fazer peeling. Há muitos anos eu trabalho com laser. Acabei desfocando do peeling porque eu via resultados superiores ao laser. E depois se mostrou em estudos científicos que o resultado superior do laser se dá pela melhora da qualidade de pele, pela melhora das fibras colágenas, e você melhora o melasma assim também. Incrível, hein? E aí eu falei assim, nossa, olha a comprovação. É porque é na prática que a gente vê. Ó, experiência Tentativa é tudo na vida. Erro, né, doutora? Experiência é tudo na vida. E você testando em você mesma também. E eu também, testando por conta do meu melasma. E o meu melasma aconteceu por conta... Né, o fator agravante, é claro que pele miscigenada, com certeza, né? Pele brasileira, minha pele é miscigenada, genética, com certeza eu tenho genes que sinalizam para o melasma, e por conta de tratar cicatrizes de acne, que eu tinha no passado longínquo, eu acabei fazendo muito laser ablativo, semi-ablativo, que esquentava muito a pele. E eu adquiri um melasma por conta disso. Eu fiz muito laser de CO2 para melhorar a cicatriz de acne. As cicatrizes tiveram bons resultados. Mas eu ganhei de brinde ninguém merece melasma. Esse brinde, gente. Eu ganhei o melasma. Mas foi tão bom. Sabe por quê? Sempre tem um lado positivo na vida. Me especializei em melasma. Eu fui meu próprio Momento teste. Poliana aqui da doutora. Eu fui meu teste. É verdade. E aí eu Tudo tem um porquê, né? Tem um porquê. Todo fato positivo na sua vida, com certeza, se você enxergar bem, se você for grato, vai ter um lado super positivo. E o lado positivo, né, da área que eu escolhi foi essa. A dermatologia, na verdade, veio por conta disso. Veio por conta de uma pele que era estragada. E eu vim recuperando essa pele ao longo... autoestima, quando adolescente. As adolescentes sofrem muito, né? Olha, mulher sofre demais. Porque, primeiro, tem a acne na adolescência, que realmente, quando é aquela acne muito forte, que deixa cicatrizes, a autoestima vai lá embaixo. Aí depois, na idade mais jovenzinha, lá para os 20 anos, 25 anos, 30, aparece um melasma. A autoestima vai lá no pé, né? E aí depois as rugas. Aí depois vem as rugas. Por isso que eu falo, o dermatologista é o médico da mulher. É verdade. A gente tem que entender de tudo isso. Hoje em dia, a aparência é muito importante, né? Para dar confiança no trabalho, né? Você fala muito isso, né, Cris? Muito. Porque o que eu vejo aqui, a outro ponto da cura do melasma, eu sempre falo, pequenas melhoras no clareamento da mancha traz grande impacto nas mulheres, o impacto positivo, porque se você, mesmo que melhore pouco o seu melasma, você se sente tão mais autoconfiante, você toma uma coragem na vida, você se empodera. Porque quem não tem noção, né? Não tem noção. Quanto uma pele com melasma grave afeta a autoestima da pessoa. Sim, tem pacientes aqui que choram por conta do melasma. Semana passada mesmo, eu falei, ai meu Deus, eu fiquei assim. A paciente falava assim para mim, olha, eu não tenho mais espelho em casa. Porque eu não suporto me olhar no espelho. E eu imagino que você isso dói. Dói muito, isso, né? Dói. Eu falei assim, meu Deus do céu, não fala assim. Eu falei para ela, isso está me doendo. Sim. Não pode, você tem que ter espelho em casa, vamos tratar o seu melasma. Tem horas que a paciente, né, que uma pessoa joga a toalha e nem quer mais tratar o melasma. Porque muitas vezes são experiências ruins que já tiveram. Sabe? Fez um tratamento, deu errado. Compra um creme caro, não deu certo. Então, sabe qual é o paciente mais difícil de tratar? Qual? Eu ia te perguntar isso. Estava na minha listinha aqui, o melhor e o pior paciente para se tratar melasma. Então, eu vou te falar logo, porque assim, é aquele paciente que já teve múltiplos tratamentos de insucesso. E sempre a história é a mesma. Tratava com profissionais não dermatologistas, não médicos, ou
tratava com o creme da amiga, era orientado de uma forma errada, olhava no Google, fazia as receitas que não tinha nada a ver, comprava cremes, que está cheio de creme por aí, sim. Fazendo o maior sucesso, cheio de sérums, cremes na internet, dizendo que é a cura milagrosa do melasma. E as pessoas compram isso, então, assim, mexem na pele, alteram a pele, uma pele já muito mexida, de múltiplos cremes, muitos tratamentos, ácidos que não tem nada a ver aplicar no rosto. Aí chega desanimada, né? Aquele paciente que já teve, enfim, experiências ruins e acaba que vem com uma pele muito mexida. É o pior paciente para tratar. Né? Aquela pessoa que a gente tem que tirar lá do fundo do poço e mostrar que tem jeito se fizer a coisa certa. E esse controle periódico, né? Isso acho que é fundamental, né? Dessa nossa conversa, acho que ficaria assim como ponto alto. Pois é, porque assim, eu vi o que dá certo é o acompanhamento a cada 3, 4 meses, vir ao consultório, renovar a receita, fazer aquele bate-papo que é hiper importante, porque o básico, se você faz o básico, que é aquela rotina que eu te dei, se você faz esse básico, você já melhora 50% o seu melasma. Incrível. 50% para quem tem melasma é muita coisa. Exatamente. Então, o médico, o dermato, está para orientar o paciente. Por isso até que eu fiz o canal do YouTube. Aí, por isso que estamos aqui conversando hoje. Doutora, eu nem sei quanto tempo já se passou, se a gente já está na hora de encerrar. Tem quanto tempo aí, pessoal? Produção, 1 hora de bate-papo. Eu acho que a gente eu posso ficar falando 3 horas direto sobre o mesmo assunto, que tem muita coisa para falar. Tem várias perguntas de melasma, então acho que assim, quem curtiu, deixa o like, como é que a gente fala? Bom, quem gostou desse vídeo... Comente, porque aí a gente faz outros bate-papos, porque assunto de melasma é o que não falta, né, doutora? Quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque você é sempre bem-vindo aqui. Tratar do melasma é uma jornada. E eu estou aqui para ajudar você nessa jornada. Eu acredito muito que a orientação certa, do jeito certo, faz muita diferença no controle do melasma. E o controle definitivo existe. Você pode, sim, conviver com o seu melasma de uma forma leve. E talvez até sem perceber que ele exista no seu rosto. Então, quando aquela paciente me falou que não consegue nem se olhar no espelho, isso me dói muito. E eu falei para ela, olha, tem jeito sim. Juntas, nós vamos vencer o seu melasma, porque é possível. Tem muita informação relevante, tem muito tratamento bom, orientação de verdade. É isso que faz toda a diferença no controle do melasma. Amei. Obrigada por ter me deixado invadir seu canal, doutora, e adorei nossa conversa, adorei como sempre. Também. Você é sempre bem-vinda. Até a próxima, Até a próxima. Doutora Cris.